Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo de número 23, ou Salmo 23. Com essa palavra, eu quero nesta oportunidade transmitir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo e uma palavra de amor para todos que estão me ouvindo neste momento. O salmista, com muita propriedade, está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes acontece um equívoco, uma troca na interpretação real ou total, ou no seu sentido abrangente desta palavra. Quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E às vezes, por alguma circunstância, vem nos faltar um emprego, ou às vezes, por outra circunstância, vem nos faltar algo que a gente está precisando, mas essa palavra não pode ser equivocada apenas e tão somente do ponto de vista físico, material. Embora Deus, na sua promessa e palavra, Ele sempre prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E também o próprio salmista, no seu Salmo 37, a palavra de Deus, o salmista expressou a seguinte palavra: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado a mendigar o pão. Voltando agora à palavra no Novo Testamento, o Senhor Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, na sua expressão ele dizia: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Portanto, é a providência diária. Essa não vai faltar. Se estiver faltando, e você tem tido uma vida com Deus, eu lhe convoco a invocar o nome do Senhor, porque isso é promessa de Deus. Às vezes pode não haver a abundância que eu quero, que você queira, mas o pão nosso de cada dia, Jesus ensinou a orar, nos dai hoje. Voltando para o Velho Testamento, nós lembramos que quando o povo saiu do Egito e peregrinando rumo à terra prometida, eles pediram pão, pediram alimento para Moisés falar com Deus, que estavam precisando de alimento. Pois bem, Deus mandou o maná. Só que o maná tinha que ser recolhido no dia e consumido a porção diária para aquele dia. Se deixasse para outro dia, apodrecia. Não teria mais valor alimentar. Então veja que Deus trabalha com leis e trabalha com princípios. Mas o fundamento, nada me faltará,
o Senhor está interessado muito mais além do que as questões materiais, porque isso para Deus não é nada. Mas quando fala nada, será que nós, seres humanos, somos compostos somente dessa carne, desse físico, onde come, enche a pança, né? E pronto? Não. O homem é um ser tricotomo, ou seja, espírito, alma e corpo. São as três composições da formação do homem criada por Deus. Então, Deus está bastante interessado. Eu diria que mais interessado é no espírito e na alma, ou seja, no âmago da vida, naquilo que está no nosso interior. Quando a palavra diz nada me faltará, ou seja, o salmista estava expressando na abrangência da palavra. Não faltará paz, não faltará o amor, não faltará a alegria, não faltará o prazer, não faltará a comunhão, não faltará a bênção. Veja quantas são 6 itens já citados. Não faltará a proteção divina. Você já imaginou? Você tem um montão com a despensa cheia e não tem a proteção. Do que vai valer tudo isso? A palavra de Deus tem uma parábola que diz que um certo homem, ele plantou, colheu, depositou tudo no seu celeiro. E Jesus disse que nessa parábola ele falou: bom, agora alma, estou farto, descansa, tal. E Jesus fez dentro dessa comparação, uma pergunta que chegou-se para aquele homem e disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Certa feita eu passei por uma provação de Deus. E na vida, meu irmão, não pensa que a vida cristã é mar de rosa, só flores, perfumes. Não. Jesus ele não fez promessas de pompas e paetês. Ele fez promessas de estar conosco, nos ajudar, nos abençoar, prosperar, sim, também. Mas também falou sobre no mundo tereis aflições. E eu passando por uma provação, já vinha bastante dias, por que não dizer meses, ou até mais. E todos os dias a nossa porção diária era arroz e cebola. No outro dia tinha cebola e arroz. Minha esposa, com meus filhos ainda pequeninos, saía e andava a média de 16 quilômetros. 16 quilômetros. A pé. Para ir ao círculo de oração, às 15 horas na congregação. E eu saía procurar trabalho, bico, qualquer coisa assim. E arroz, cebola. Cebola e arroz. Um dia, no desespero, ao chegar em casa e sentar para almoçar, o meu filho olhou e falou: mãe, outra vez, isso aqui, isso tem isso, mãe, para comer? Acho que ele via na casa dos amiguinhos, comida diferente. Irmão, aquilo rasgou meu coração, partiu. Eu nem consegui comer, me embreei no meio do mato e fui orar e falar com Jesus. E ali pedindo a misericórdia, falando com Deus, porque daquela prova, aquela luta. E já logo até vem no pensamento: será, Jesus, que eu cometi algum pecado, alguma
iniquidade. Fala comigo, meu Pai. Fala comigo, meu Deus. E chorando de tristeza, quando de repente eu ouvi a voz de Deus. Mas a voz. Eu estou falando que uma coisa imaginária, não. Eu ouvi a voz que dizia, no meio daquele matagal: meu servo, por acaso tenho eu deixado faltar o pão na tua mesa? Irmão, eu chorei com aquela voz, mas não de tristeza, de alegria, porque naquela mesma hora o Espírito de Deus me fez refletir. Olha, não estava faltando pão. Eu não tinha talvez a lasanha, a macarronada, o peru, que eu gosto tanto, mas tinha o arroz e a cebola, e no outro dia a cebola e o arroz. Eles iam se revezando. Glória a Deus. Mas graças a Deus, a nossa vida cristã estava abençoada. Mesmo passando aquela luta, alegria. A gente ia para o culto, orava a Deus no culto de oração, ia para o culto de doutrina, participava ali do culto de doutrina. Como eu disse, minha esposa ia a pé no círculo de oração. Então não estava faltando nada. Porque Deus estava protegendo, Deus estava trazendo a proteção, a providência diária, apenas Ele estava provando a nossa fé. Então, nesse sentido, nesta oportunidade, eu quero deixar você uma palavra. Faz uma retrospectiva, faz uma reflexão, faz uma análise, faz um introspecto. E veja que se você está aí desesperado ou desesperada por coisas fúteis, veja se por acaso está faltando as coisas essenciais, as coisas que de fato trazem prazer, satisfação de vida para nós. E fale com Deus, apresente a Deus os seus problemas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode ter certeza que quando você assumir o seu papel, e eu assumo, quando nós assumimos o nosso papel de ovelha, temos um pastor que não falha. Eu posso falhar como pastor, humanamente falando, que administra, cuida, de repente. Mas o Supremo Pastor Jesus não falha, não. Se eu sou ovelha, você é ovelha, e Ele que conhece lá o interior, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Tenha calma, fica no silêncio, que a providência de Deus está chegando, está a caminho. E aí você vai ver e cantar o hino da vitória, porque o salmista não parou aí, mas ele disse também, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte era um lugar tenebroso, onde as pessoas doentes, terminais, havia uma porta chamada Porta das Ovelhas na cidade de Jerusalém, e bem no rumo, naquela direção, mais além, havia lá o vale, onde as pessoas em estados terminais eram levadas. Então ali era um lugar de medo, pavor, todo mundo tinha medo, né? Como hoje, por exemplo, temos alguns hospitais de referência, como por exemplo lá em Barretos, quando fala-se de ir para lá, porque dá um medo, um arrepio da gente. Então assim era o Vale da Sombra da Morte, ele inspirava medo, pavor, ninguém queria ir lá, ninguém queria passar por lá. Mas o salmista estava dizendo ainda, glória a Jesus, aleluia. Olha, não estava faltando nada para ele não, porque o interior estava cheio da graça de Deus,
cheio do poder de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Cheio, cheio. Ele diz, ainda que eu andasse, que eu passasse lá pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aleluia. Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado, glória a Deus, me consola. Glória a Jesus. Ei, meu irmão, vai para a igreja. Sai aí desse braço cruzado. Vai para a igreja buscar Deus, orar. Vai para as madrugadas buscar Deus. Vai buscar o Senhor, Ele tem muita coisa boa para dar. As provas e as experiências são treinamentos de Deus para a nossa vida. Terminando, lá nos versículos finais, ele fala, prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí a fartura total. E sabe ainda na presença de quem ele estava pedindo? Dos meus inimigos, aquele que está te acusando, aquele que está colocando pedra no seu caminho para você tropeçar. Glória a Jesus. Eita Deus, esse é Deus que está. Quanto mais pedrinha jogar no meu caminho, vai servir para construir assim um relevo, né? Quanto mais é melhor. Vai tornar um relevo maior para me poder estar em cima. Deus vai levantando. Glória a Jesus. E aí nós vamos comer a mesa farta do Senhor, a bênção do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, o prazer do Senhor. Meu irmão, fica com Deus. Receba essa palavra, essa oportunidade desse vídeo. Eu já nem falo maior, nem dia, nem noite, nem tarde, porque o meu recurso aí está só no básico ainda. Demora quase 24 horas para poder transmitir esse vídeo via as redes sociais. Mas Jesus vai providenciar, né, momentos que eu vou falar aqui, você já vai estar ouvindo aí, na mesma hora, tá? Deus te abençoe, receba essa palavra. Essa é a palavra pastoral do dia. Ser fiel. Ser fiel. Não abre mão da fidelidade. Não. Ser fiel. Sirva a Deus. Outra coisa. Eu posso. Eu tenho cabedal para falar isso. Obedeça seus líderes espirituais. Servo não tem vontade própria. Servo faz a vontade do seu Senhor. Então, em tudo isso aí, Deus está pondo na balança. Tudo Deus está colocando na balança. E se ela tiver pontos positivos, é certo que a balança vai pesar com bênçãos abundantes positivas. Mas se estiver pesando mais o negativo, Deus vai esperar uma reação de obediência. Deus vai esperar uma atitude de obediência, uma atitude de reconciliação. A oração está ali diante de Deus, mas Deus está esperando também a balança. Então, que Deus te abençoe, tá? Fica com Deus. Não deixa de ir aos cultos, não falte dos cultos, pelo amor de Jesus Cristo. Você pensa que é coisa imaginar da cabeça do homem? Não. Deus instituiu a igreja para a gente louvar a Deus em comunidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Um beijo no coração de cada um. Amém.